Boa noite, amigos e irmãos. Estou aqui mais uma vez no canal Viver em Cristo para trazer para vocês a palavra de Jesus Cristo, né? Nosso amigo, nosso irmão. O meu nome é Sueli. Sou do canal Viver em Cristo, né? E mais uma vez quero trazer a palavra do Evangelho. E hoje eu vou trazer uma palavra que fala sobre o fariseu e o publicano. De Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Parábola do fariseu e do publicano. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, disse Jesus, este voltou para casa justificado e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza nos caminhos do amor e da paz. Amém? Então, meus irmãos, hoje a gente está falando e vai falar de humildade, né? Realmente, essa passagem do publicano e fariseu é muito interessante, porque o fariseu era aquele vaidosão, né? Que achava que ele era o que sabia tudo, sabia orar, que Deus ouvia a oração dele, porque ele era justo, né? Ele dizia que pagava o dízimo de todos os lucros dele, não era ladrão, não era adúltero, não era isso, não era aquilo, ele se achava o perfeito santo, né? E quantas pessoas na igreja se sentem assim, né? E não importa a igreja, se são católicos, se são evangélicos, a gente vê muita gente assim, né? Que tá lá, Senhor, Senhor, mas eu não peco. E eu já vi pessoas dizerem, quando a gente diz assim, olha, nós precisamos confessar que temos pecado. Não, mas eu não peco, eu nunca pequei. Aquele que diz que nunca pecou é o que peca mais, não é não? Nós só por sermos humanos já somos pecadores, né? Vivemos pecando até sem querer, sem sentir. É lógico que esse pecado que antes era colocado no coração da gente, aqui que Deus nos punia por qualquer coisa, não é assim, Deus não nos pune, mas a gente tem que ficar muito vigilante e atento para não ter essa vaidade e esse orgulho, achando que somos santos e que não erramos. Só o fato de ser humano já quer dizer que a gente vai errar. Falamos às vezes palavras que não devíamos falar, ofendemos o próximo sem querer ofender, magoamos alguém sem querer magoar, né? E depois nos arrependemos. O importante é que nos arrependemos, né? E ali, nessa passagem de Lucas, é interessante isso, porque o fariseu se achava o maioral, né? Porque ele era justo, ele era
santo. E ele ainda se compara com o publicano. Eu não sou igual aquele publicano lá, não, que está lá, ó, mas pensando que é digno, que pode orar. E, no entanto, o publicano batia no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim. Eu não sou digno, né, de levantar os meus olhos para ti. Eu não sou digno de falar, de orar, de falar contigo, né? Esse coração humilde, esse coração quebrantado é que Jesus espera de nós. E veja que Deus aqui diz, né? No final ele diz assim, Jesus, né? Fala assim: este, o publicano, voltou para casa justificado, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Deus espera de nós. Não, essa humilhação não quer dizer que a gente vá, né, se diminuir, não. É não querer ser melhor do que ninguém, não se achar melhor do que ninguém. Nós todos somos iguais, somos filhos de Deus, amados por Ele, né? E a nossa oração é recebida da mesma forma. Cada um do seu jeitinho pode orar. Cada um do seu jeitinho pode falar com Deus. E Deus vai receber a nossa oração. Eu já falei muitas vezes aqui sobre oração, né? E o que é orar, né? Orar não é simplesmente repetir palavras. Orar é falar com Deus, né? Conversar com Deus. Então, para ilustrar esse texto de Lucas, eu vou contar a historinha de hoje. A historinha de hoje fala de um senhor cuja oração era muito linda. E foi assim, a história é assim. Uma jovem foi à igreja, à paróquia que ela frequentava, e falou com o padre que gostaria muito que ele fosse visitar o pai dela, que estava muito doente no hospital. Aí o padre foi lá visitar. Chegando no hospital, viu um senhor deitado na cama sobre 2 travesseiros, e ao seu lado direito uma cadeira vazia. Então o padre supôs que ele já estivesse esperando por ele. Aproximou-se do senhor e falou: olá, o senhor já estava me esperando, né? Está aí com essa cadeira vazia esperando por mim? Ele falou: não, eu não estava esperando. Quem é o senhor? Eu sou o padre da paróquia da sua filha. Meu nome é José, eu vim aqui porque a sua filha pediu que eu viesse fazer uma visita para o senhor. Ele falou: muito obrigado, padre, mas... Ele falando com aquela vozinha fraca, né? Mas eu vou lhe contar a história dessa cadeira vazia. Há muito tempo eu não sabia orar, não orava e achava que nem deveria estar orando, porque Deus tinha muito mais coisas por se preocupar e do que ficar se preocupando com as minhas coisas, né? Eu não orava. Até que um dia um amigo cristão falou comigo o seguinte: olha, para você orar, não precisa saber orar. Orar é conversar com Jesus, é conversar com Deus. E então eu vou te ensinar uma forma de orar muito simples que você não vai ter dificuldade. Quando você quiser orar, sente-se numa cadeira e coloque uma cadeira à sua frente vazia. E ali você vai conversar com Jesus tudo que você quiser, e acredite, ele vai estar ali te ouvindo nessa cadeira vazia, sentado nessa cadeira vazia. Então, esse senhor idoso falou: a partir daí sempre eu comecei a conversar com Jesus e colocar sempre uma cadeira vazia à minha frente. Lógico que eu não deixava ninguém ver, principalmente a minha filha, porque se ela visse, poderia achar que eu estava louca e me internar no hospício, né? E hoje eu coloco aqui ao meu lado essa cadeira vazia para fazer as minhas orações e falar com Jesus. Bom, o padre ficou muito emocionado com a história do idoso, conversou bastante com ele, ficou várias horas ali com ele e retornou à paróquia. Depois de 3 dias, passado 3 dias, a filha desse idoso foi lá na paróquia falar com o padre que o pai dela havia falecido. Então o padre perguntou: e aí, minha filha, seu pai partiu em paz? Como é que foi? Ela disse: eu acho que sim, padre. Ele me chamou antes de morrer, de dar o último suspiro, falou comigo, me beijou, se despediu. Aí eu precisei sair da sala um instante, quando voltei ele já tinha
falecido. Só que uma coisa que eu achei curiosa é porque ele. Aí o padre falou, o que foi? Eu vi que antes de morrer, ele arrastou a cadeira para perto dele e morreu com a cabeça inclinada na cadeira. Eu achei muito curioso aquilo. Aí o padre falou, minha filha, olha, fique tranquilo e louve a Deus por isso. O seu pai morreu no colo de Jesus. Então, meus irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Basta deitar no colo de Jesus todos os dias, reclinar a nossa cabeça. Se quiser, faça esse exercício da cadeira vazia. Eu, às vezes, faço na minha mesa quando eu vou almoçar, que eu estou sozinha, né? Não tem ninguém mais, assim, às vezes meu marido está trabalhando e os filhos não estão. Eu coloco uma cadeira ali ao meu lado e Jesus é realmente o meu companheiro naquela hora. Façam esse exercício que é muito bom, vocês nunca vão se sentir só. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de dar o seu ok, o seu like aí no canal, né? Inscrevam-se, aqueles que não se inscreveram. E olha, estou sempre aqui com vocês, tá? Levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, tenha uma noite muito gostosa de sono e até amanhã. Amém?